Estamos aqui iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos analisar o parágrafo 20. E nesse parágrafo, a frase de Sócrates, que diz que desde criança fazemos mais mal do que bem, serve como ponto de partida para discutir a presença do mal no mundo. Kardec não via isso como pessimismo, mas como um estágio de aprendizagem do espírito. A ideia é que a gente evolui com o tempo, aprendendo com os erros. A questão do excesso de maldade da Terra para o espiritismo tem a ver com o nível evolutivo do nosso planeta, que é como uma escola para os espíritos em desenvolvimento. A Terra seria um lugar de provas e expiações, onde aprendemos a lidar com nossas imperfeições. Ponto-chave é a ideia de que existem outros mundos habitados. A Terra é só um pequeno pedacinho do universo e nós somos uma pequena parte da vida que existe por aí. Isso amplia a nossa visão e mostra que as dificuldades da Terra fazem parte de um aprendizado maior, que continua em outras vidas ou em outros mundos. O Espiritismo se apresenta como uma forma de entender melhor essa questão do mal, usando conceitos como a reencarnação, causa e efeito e a pluralidade dos mundos. Kardec usou a frase de Sócrates para começar essa conversa e mostrar que o Espiritismo traz uma explicação mais completa sobre a origem e o sentido do mal, convidando todos a estudar e a refletir sobre o assunto. Em resumo, a frase serve para mostrar que a questão do mal é antiga e que outras visões não explicam tudo e que o Espiritismo oferece uma nova perspectiva. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Então vejo que essa frase de Sócrates joga uma bomba. Diz que as pessoas, desde criancinhas, fazem mais coisas erradas do que certo. Isso pode parecer pesado, mas podemos entender de outra forma. Crianças, às vezes, fazem coisas que consideramos más, por imaturidade, sem entender direito as consequências, não por maldade pura. Kardec não concordava totalmente com essa visão pessimista. O Espiritismo ensina que o espírito nasce simples e sem muita experiência, mas com potencial para o bem. O mal seria uma fase de aprendizado da humanidade na Terra. A frase de Sócrates serve como um ponto de partida para pensar sobre como precisamos melhorar como pessoa. E como se ele dissesse: olha, a gente precisa evoluir. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância no mal na Terra. Então, o que a gente pode concluir disso? Que essa parte ela mostra um problema sério, porque existe tanta maldade no mundo. Por que as pessoas sofrem? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade há tempo. Para Kardec, o excesso de mal na Terra tem a ver com o nível de evolução do nosso planeta. A Terra seria um lugar de aprendizado, onde espíritos que ainda não são perfeitos vêm para aprender com a dificuldade e melhorar. Incluir a frase de Sócrates reforça a necessidade de explicar melhor de onde vem e para que serve o mal que nós conhecemos em nosso planeta. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Aqui está uma das ideias centrais do Espiritismo. Existem outros mundos habitados e a Terra é só um grãozinho de areia nesse universo. O Espiritismo ele vai mostrar que a vida não se resume à Terra e que existem muitos mundos com níveis diferentes de evolução. Nós, habitantes da Terra, somos uma pequena parte da vida do universo. Isso muda a nossa visão das coisas. As dificuldades e o sofrimento da Terra fazem parte de um aprendizado maior que continua em outras vidas e em outros mundos.
Somente o Espiritismo resolve essa questão. Então, essa frase coloca o Espiritismo como a solução para entender o problema do mal. Kardec organizou o Espiritismo para dar explicações lógicas para várias questões, inclusive a do mal. Com as ideias da reencarnação, causa e efeito, pluralidade dos mundos, o Espiritismo ajuda a entender melhor a origem, o propósito e como superar o mal. E Kardec fecha falando que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Ou seja, essa parte indica onde encontrar mais informações no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para que Kardec está fazendo isso? Quando ele indica os capítulos, ele convida o leitor a estudar mais sobre o assunto dentro da própria doutrina espírita. Então, para a gente fechar o nosso estudo, vamos fazer um pequeno resumo, onde Kardec usa a frase de Sócrates para começar uma conversa difícil sobre o mal no mundo. E ao incluir essa frase, ele quer mostrar que o problema é antigo, ou seja, mostrar que a questão do mal sempre preocupou as pessoas. Ele busca também mostrar que outras ideias não explicam tudo, ou seja, sugerir que outras filosofias e religiões não dão conta de explicar completamente o problema. Busca também mostrar a importância do Espiritismo, ao destacar que o Espiritismo traz uma explicação completa, usando suas ideias principais. E, por último, ele chama o leitor para um estudo, onde ele incentiva o leitor a buscar mais conhecimentos sobre o assunto nos livros espíritas. Ou seja, a frase de Sócrates, mesmo parecendo pessimista, ajuda Kardec a apresentar e desenvolver ideias importantes do Espiritismo sobre a origem e o sentido do mal.